Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, muito boa noite. São 6h04. O Viva Voz está no ar e hoje com muita informação. De novo, a gente vai ter uma entrevista exclusiva aqui no Viva Voz, dessa vez com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que vai nos atender logo mais. Pauta cheia, Carol. Pois é, boa noite para você, Vera, de novo também para os ouvintes. Ontem o ministro Alexandre Padilha nos adiantou que a ministra Nízia permanecia no cargo, né, depois daquela reunião com o presidente Lula, mas a pressão sobre a ministra continua, né, Vera? Continua, Carol. A gente fez a entrevista com o ministro Padilha enquanto a reunião da ministra da Saúde com o presidente ainda acontecia. E houve novas discussões sobre os rumos do ministério, que ela vai poder nos explicar hoje como foram e o que o presidente pediu e qual vai ser o foco daqui por diante. Mas o fato é que eu conversei com parlamentares depois que a gente encerrou aqui, até para escrever a coluna do Globo a esse respeito, falando da permanência dela, e a pressão política segue, ela continua, e há inclusive ameaças de convocação da ministra, não numa comissão ou em outra, mas no plenário da Câmara. Uma coisa é um convite para um ministro depor numa comissão, na comissão temática que diz respeito à sua pasta. Outra coisa é uma convocação, ou seja, é mandatória, não pode, a pessoa não pode responder sim ou não, ela tem de comparecer, e para falar no plenário da Câmara. Para a gente ter uma ideia do grau de tensão que envolve uma convocação desse tipo, foi num episódio semelhante que o então ministro da Educação, Cid Gomes, caiu, porque ele foi a uma convocação dessa, feita pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com quem ele estava em rota de colisão, e ele bateu boca com os parlamentares, naquele estilo muito belicoso do Cid Gomes, da família Gomes como um todo, e ele, logo ao sair de lá, poucas horas depois, acho que não chegou nem a dar horas no plural, pediu demissão ou foi demitido pela então presidente Dilma Rousseff. É um momento muito imprevisível em que qualquer parlamentar pode questionar o ministro, é algo que demonstra realmente uma intenção de fritura. Então, a gente vai poder ouvir a ministra a respeito de como ela está manejando toda essa pressão e como ela pretende reestruturar o ministério, porque também houve várias demissões, há problemas administrativos sendo apontados, problemas com a gestão da epidemia de dengue, enfim, uma série de temas para a gente tratar hoje. E lá no Congresso, essa insatisfação do Lira não se resume ao Ministério da Saúde, né? A gente tem visto aí a pressão dele, a cobrança pela retomada do pagamento de emendas, pela derrubada daquele veto às emendas do orçamento. E ontem, numa reunião da Comissão Parlamentar, da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, um jantar ao qual ele compareceu, o presidente da Câmara fez pesadas críticas à Polícia Federal. Diz que a Polícia Federal é ineficiente, ineficaz no combate ao crime organizado e que ela acaba optando por ações midiáticas porque não quer trocar tiros com bandidos. Isso é uma informação que acabou sendo publicada com exclusividade pelo jornal O Estado de São Paulo, que trouxe inclusive um áudio do presidente da Câmara. E isso, Carol, reflete aquela insatisfação que existe dentro do Legislativo com as ações da Polícia Federal destinadas a parlamentares, né, que tem parlamentares como alvo. O próprio Lira já foi alvo de um inquérito que depois acabou arquivado no Supremo Tribunal Federal, e outros bolsonaristas acabaram também sendo alvo de medidas recentes. Antes da gente ouvir a ministra, a gente tem aqui um registro rapidinho da Samantha Klein, porque o Superior Tribunal de Justiça, STJ, formou maioria no caso Robinho. Boa noite, Samantha. Samantha, está nos ouvindo? Oi, agora
Sim, Vera e Carol, boa tarde. Olha, a gente já tem a maioria, portanto, no julgamento no Superior Tribunal de Justiça pela homologação da pena de 9 anos contra o ex-jogador Robinho. São 9 votos favoráveis e 2 contrários. O relator do caso, Francisco Falcão, votou pelo cumprimento aqui no Brasil da sentença aplicada pela Justiça italiana, condenando o ex-atleta por participar de estupro coletivo em uma boate de Milão, em 2013, contra uma jovem albanesa. O relator foi ainda acompanhado pelos ministros Antônio Carlos Ferreira, Humberto Martins, Herman Benjamin, Isabel Galotti, Luiz Felipe Salomão, além de Mauro Campbell, Ricardo Vilas Boas e Sebastião Reis Júnior. Já o ministro Raul Araújo abriu o voto divergente, ele foi acompanhado somente do ministro Benedito Gonçalves, pelo menos por enquanto. Neste momento está em discussão como deve ser cumprida esta pena, sempre lembrando que o julgamento de hoje aqui no STJ não trata de mérito, portanto, dessa condenação, muito menos de revisão de provas. O relator, ministro Francisco Falcão, defende, portanto, que seja enviada a carta de homologação, caso ela seja realmente confirmada ainda hoje. A gente já tem essa maioria, mas o julgamento ainda não foi finalizado. Carta de homologação enviada à Justiça Federal em Santos, onde reside o jogador Robinho, para que o juiz federal de lá, portanto, defina o imediato início do cumprimento da prisão, então, o cumprimento desta pena pelo ex-atleta que jogou aí no Milan e no Santos. Vera. Obrigada, Samanta, com essas informações, portanto, formada a maioria aí, no caso Robinho. A gente vai fazer o intervalo um pouco mais cedo hoje e voltar daqui a pouco com a entrevista com a ministra Anísia Trindade. Solta aí, pessoal. Estamos de volta com o Viva Voz e, conforme a gente tinha anunciado, vamos entrevistar agora a ministra da Saúde, Anísia Trindade, que gentilmente atendeu o nosso convite para falar aqui no programa. Boa noite, ministra. Obrigada pela entrevista. Como vai? Vou bem, eu estou aqui junto com a Carol Moran. A gente vai conduzir a entrevista com a senhora. Ministra, a senhora teve uma nova reunião com o presidente ontem, depois da reunião ministerial geral. Eu queria saber o que o presidente pediu para a senhora em relação ao ministério, como é que vai ficar de agora em diante a condução da pasta, o que muda? Não, na verdade, o presidente expressou preocupações, e aí podemos, com a equipe, né, que foi uma ideia que ele teve desde a semana passada, antes da reunião ministerial, que ele gostaria de ter esse contato direto, porque na saúde acabam aparecendo muitas questões complexas e negativas mesmo, como nós sabemos, que tem origem em várias questões, como é o caso da epidemia de dengue, que é a principal preocupação do presidente e é a principal preocupação da nossa sociedade e é a principal ação que o Ministério da Saúde está fazendo agora, né, Vera? E, além disso, com a questão Yanomami, que, como o presidente no final do ano colocou, era sua grande preocupação, muito inquieto em relação aos resultados que alcançamos, às dificuldades, que sabemos que tem uma origem na questão do garimpo ilegal, mas o efeito de desorganização muito grande no território, Yanomami. Então, essas duas preocupações como as preocupações centrais. E questões ligadas aos programas, nós, no ano passado, não só cumprimos toda a agenda de transição, como reformulamos programas estratégicos, como Mais Médicos, Farmácia Popular, né? Isso foi muito bem colocado em números na reunião ministerial, né? Que, no nosso caso, destacou o Mais Médicos, o Farmácia Popular, o SAMU, né, que nós retomamos o financiamento após 6 anos que os municípios, com muitas demandas, porque o SAMU é um serviço muito importante para as urgências, como você sabe, então essa ampliação do repasse. Então esses pontos foram rebatidos por ele, e até para ter até mais detalhes, mas aí, como é que isso chega na ponta? A grande preocupação do presidente é como todas essas ações chegam na ponta,
e também preocupações com relação à vacina de dengue, né? Tantas prefeituras demandando essa vacina, né? Ele tem todos esses dados, naturalmente, mas ele tem essa preocupação constante e que eu acho que tem que ter mesmo, né? Então, foi bem essa a tônica da reunião, e sempre querendo reforçar a saúde, entendendo que a pasta é muito difícil. Ele começou a conversa dizendo isso. Eu sei que a saúde é uma área muito difícil, enfrenta muitos problemas, então eu queria ver esses pontos que são mais críticos, da questão do enfrentamento à dengue, como é que está esse cenário, como é que vamos fazer, da questão de Yanomami, como eu falei, e a reunião se desenrolou em torno do nosso trabalho e como ele pode ser mais fortalecido, interna e externamente, naturalmente. Ministra, eu queria perguntar para a senhora sobre os hospitais federais do Rio de Janeiro. A gente sabe que a situação realmente é crítica, não é dessa gestão, já é uma situação de muitos anos, mas a reportagem do Fantástico no último domingo deixou bastante evidente o estado de penúria, né, dessa rede federal no Rio de Janeiro. Queria saber da senhora se haverá outras mudanças na equipe que está atuando nos hospitais do Rio e qual é o diagnóstico que a senhora faz, se faltou uma intervenção ali mais célere do Ministério da Saúde nesse caso. Olha, o Ministério, até eu posso falar, até antes de ser ministra, né, mas não vou exagerar muito nessa retrospectiva em função do nosso tempo, porque eu acompanho essa questão dos hospitais do Rio de Janeiro há muitos anos, do meu lugar de pesquisadora da Fiocruz. Mas vou falar da transição para ser mais objetiva. Na equipe de transição, ficou muito claro para nós a grande desestruturação, fragilidade de profissionais, né, na área de recursos humanos, infraestrutura, também muitos apontamentos de irregularidades pela CGU, tudo isso a gente tem pleno conhecimento. No governo anterior, né, foi feita uma administração envolvendo particularmente nomeações do deputado Flávio Bolsonaro, que trouxeram ainda mais problemas à condução desses hospitais. Isso tudo está muito bem reportado, como você sabe, na CPI da Covid, porque também os hospitais do Rio de Janeiro, em função dessas questões que eu levantei, mereceu um subrelatório à parte, né, um documento bastante extenso. Então, apesar de ser uma questão histórica, e é verdade, teve esse agravamento. Lembrando que em 2005 houve uma intervenção, à época do ministro Humberto Costa, primeiro governo do presidente Lula, mas é diferente a situação. Isso que eu queria falar, Vera. Apesar do caos que a reportagem mostrou, e que eu acho que o impacto maior, pelo menos para mim, as duas senhoras, naquela condição de não atendimento, nós já estamos em contato com elas, já inclusive está agendado o atendimento a elas para que se possa prosseguir, para que elas possam realizar as suas cirurgias, até dizendo que a dona Elza, que é a senhora com a cirurgia ortopédica, ela tem uma consulta agendada na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, no próprio Hospital dos Servidores, como deve ser, não é assim que funciona a regulação no nosso sistema, e o hospital tem condições de fazer essa cirurgia, e nós estamos apurando aquilo que a reportagem mostrou e que não era do nosso conhecimento. Né? Ministra, deixa eu só atalhar um pouquinho a senhora, e ainda sobre isso, uma coisa que não ficou muito clara foi porque da razão da demissão do Alexandre Telles, que era o chefe de departamento de gestão hospitalar, uma vez que foi ele que fez, ainda em setembro do ano passado, um relatório sobre os problemas que havia e sobre graves ali dificuldades de gestão que havia na rede hospitalar federal do Rio. Por que dessa demissão? Alexandre Telles, ele foi nomeado por mim, com várias indicações positivas, a partir de uma comissão de avaliação que eu montei no início da gestão. Por essa comissão de avaliação passaram todas as nomeações feitas para esses hospitais. No caso do Alexandre Telles,
o relatório que ele fez foi uma demanda de gestão, porque o departamento é um departamento subordinado à nossa Secretaria de Atenção Especializada. Então, digamos assim, não dá para tratar como uma iniciativa autônoma de uma pessoa. Isso também é uma demanda da nossa gestão, né? Eu acho que, em alguns aspectos, o cumprimento das ações foi positivo, como é o caso da reabertura de leitos hospitalares, né? Haviam 600 leitos fechados, conseguimos reabrir 300 e a atuação dele como diretor, cumprindo o papel que tem que cumprir, foi muito importante, mas identifiquei problemas ao longo desse período, tive algumas reuniões com ele antes dessa decisão, e já estava em processo, estava amadurecendo essa decisão, porque nós temos que ser sempre cuidadosos nesses processos. E, por exemplo, a portaria que eu assinei de centralização das licitações, da aquisição dos insumos, que tem que ser centralizado, como você sabe, mas havia alguns pontos que eu considerei que estavam bem acordados com os diretores dos hospitais. Não que eles tenham que ser necessariamente acordados, mas precisa haver uma escuta, porque não pode haver prejuízo aos serviços. Então, acho que vários pontos como esse, né, encaminhamento de alguns processos, enfim, questões de gestão, né, questões de eficiência de gestão, para ser mais precisa, de diálogos necessários. Para você ter uma ideia, na relação com os próprios sindicatos, que nós sabemos que também são relações complexas, mas o nosso governo se pauta pelo diálogo com os sindicatos, né? E nós... Ministra? Entendeu? Então, coisas desse tipo... Entendi, compreendo. Que dificultam uma gestão que por si só é complexa. Então, eu quero mais eficiência, mais entrega para a população. Não há nada que desabone o doutor Alexandre Telles, mas, de fato, eu preciso mais. E para que a gente possa entregar com mais eficiência. Falando em eficiência, queria saber da senhora a respeito da vacina contra a dengue, porque sabemos que a procura está baixa nos postos de saúde, apesar da epidemia estar graçando aí em todo o país. Queria saber da senhora se tem alguma avaliação de que pode haver uma mudança nessa estratégia, talvez haver uma busca ativa desse público-alvo aí da vacina e uma ampliação da lista de municípios, já que a gente tem poucas doses, não dá para desperdiçar e deixar essas doses vencerem, né? Não, as doses não vão vencer, Vera, mas a busca ativa sempre é importante. Mas primeiro, assim, fazendo uma observação importante, a vacina não é resposta para essa epidemia e não será para nenhum estado, para nenhum município. Porque a gente não dá para prever, né? Até porque você vê que tem surpresas. Esse aumento exponencial do início do ano é fora do padrão. Nós sabíamos que teríamos muitos casos. O ano passado nós também tivemos 1.700.000, 1.700.000, a gente já vai ficando cansado no final do dia com tanta reunião, né? 1.700.000 casos de dengue, superamos esse número esse ano. Isso se deve, como você sabe, a mudanças climáticas, não vou repetir aquilo que a gente vem reiterando sempre, e também a circulação de diferentes sorotipos. Então, a vacina, ela não responde porque ela é em 2 doses no intervalo de 3 meses. E a nossa expectativa, assim, a previsão, não dá para ser muito rigoroso, porque vai acontecendo em ritmos diferentes em cada estado, em cada região, que pelo menos até maio a gente tenha estados com situação elevada de casos de dengue, né? Então, com isso, a vacina não é um instrumento para essa epidemia, mas ela é uma proteção que vai ser importantíssima a médio e longo prazo. Então, eu estou fazendo essa observação porque eu acho que é importante. Agora, na sequência da sua pergunta, o que nós vamos fazer de imediato, isso já está definido, fizemos tudo junto com a representação de estados e municípios, que são os Conselhos Nacionais de Secretários de Saúde. Nada foi feito de gabinete da cabeça da ministra, passa por um comitê técnico-científico e depois vai para essas instâncias. E o que nós vamos fazer agora é uma distribuição para municípios que estão com alta incidência a partir de um ranking que está sendo
concluído pela nossa equipe técnica e que também já está pactuada essa linha de atuação. É como você disse, há poucas vacinas e essas poucas, infelizmente, depende dos responsáveis levarem suas crianças, né, e jovens, e isso tem acontecido de uma forma assim, muito pequena. E, então, como é um prazo de validade também curto, nós vamos trabalhar desse jeito, até porque, pelo intervalo, nós conseguimos manejar de maneira que todos tenham as 2 doses, isso é muito importante. Sim. Ministra, para a gente encerrar, uma das questões que tem permeado aí a sua atuação e que levou, inclusive, a senhora a fazer um desabafo na segunda-feira é essa pressão política por parte de setores do Congresso pelo cargo, pelas emendas do Ministério, por repasses para municípios. Houve um ofício do presidente da Câmara. A resposta do Ministério foi que esses repasses seguem critérios técnicos, mas o fato é que essa pressão permanece. Ela é generalizada por vários partidos. Ontem eu ouvi na Câmara, até reproduzi isso na coluna de hoje no Jornal Globo, que pode haver uma convocação da senhora para depor no plenário da Câmara a respeito dessa questão de repasses de recursos. Eu queria ouvi-la. Como a senhora sente essa pressão? A senhora sente que vai conseguir fazer frente a ela e a que a senhora atribui essa pressão política? Olha, eu já passei por muita pressão política, até porque fui presidente da principal instituição de saúde no governo negacionista, lutei e consegui contribuir para que a população tivesse vacinas, Vera. Então, eu não me considero nem um pouco uma pessoa que não possa receber pressões. Só que essa pressão está dificultando o meu trabalho. Então, eu acho que a minha missão é realizar as políticas de saúde pública que o Brasil precisa a partir do fortalecimento do SUS, essa orientação também programática e prática no dia a dia de governo do presidente Lula. Agora, em relação a essa questão específica, eu devo dizer que hoje mesmo liguei para o presidente da Câmara, para o deputado Arthur Lira, após o envio das nossas respostas ao ofício feito, ele me telefonou há uns 8 dias e demandou que eu encaminhasse mais esclarecimentos, porque considerava que algumas questões não estavam suficientemente claras, me demandou também mais concretude e especificação nos critérios técnicos e das notas técnicas. Devo te dizer que, com a orientação do próprio presidente Lula, e mesmo o presidente não precisaria fazer, mas o reforço dele, pela boa relação que o presidente tem com o presidente da Casa, da Câmara, deputado Lira, e relação essa que sempre foi de cordialidade entre nós, também devo dizer, como tem que ser, nós somos todos gestores públicos de alto nível, e essa é a responsabilidade que eu acho que o povo espera da gente. E não ficar com ataques, eu acho que isso não está dentro do republicanismo para mim. Então, nesse sentido, ele me fez essa demanda e eu hoje falei com ele, esse trabalho é um trabalho detalhadíssimo, para você ter ideia, são 1000 fichas, não é? Detalhadas de todas as notas técnicas que embasaram cada portaria de recurso. Lembrando que além das emendas parlamentares, nós tivemos 3 bilhões incorporados ao orçamento da saúde, que era do orçamento do chamado relator, né? O parecer de relator. Eu nem vou usar o termo popularmente conhecido, porque eu não quero problemas de interpretação, cara. E, além disso, também tivemos uma lei no final do ano para que os estados e municípios não ficassem prejudicados, tivessem um mínimo os mesmos recursos de 22. Né? Esses prejuízos não foram frutos do nosso governo, foram frutos do governo anterior e tivemos, então, mais um acréscimo de 4 bilhões ao orçamento da saúde. Então, o requerimento não tem a ver com emendas. As emendas, nós tivemos uma excelente execução, mas com esclarecimentos em relação a esses pontos. É um trabalho detalhadíssimo e hoje eu falei com o presidente Lira, o presidente da Câmara, o deputado Lira, que eu pediria, ele não me pediu essas informações de uma maneira formal, por uma gentileza dele,
porque ele não queria que isso parecesse como uma pressão contra mim. Agora você fala, inclusive, de uma convocação. Então, eu pedi a ele que houvesse um requerimento, não há problema nenhum, de que sejam consideradas ainda insatisfatórias. Ele já me explicou o que considerou insatisfatório, eu já entendi e estamos providenciando esse relatório completo, que vai ser um relatório bastante extenso e que vai dar a transparência. Nós já temos no nosso sistema, mas ainda vai qualificar ainda mais. Ministro. Normalmente essas notas técnicas têm algum cuidado, porque há referências às pessoas e nós temos que estar atentos à lei de proteção de dados, uma série de questões que são necessárias na gestão pública. A gente encerrar, ministra. Ontem o ministro Alexandre Padilha atribuiu a um certo machismo e uma certa misoginia as críticas que são feitas à senhora. A gente tratou de várias questões que vão além disso, que são questões administrativas e de gestão. Queria saber se a senhora se sente alvo de machismo no que se refere a essas pressões políticas. Claro, todas nós ministras, todas nós mulheres, Vera. Acredito que você no jornalismo também somos alvos de machismo, que o machismo é estrutural na nossa sociedade. Na posição de ministra da Saúde, isso se verifica de uma maneira ainda mais forte. E aí eu digo que no caso também há um estereótipo de autoridade. O estereótipo de autoridade é que ela deve ter uma expressão agressiva, e que isso, o mais incisiva, o que termo nós queiramos dizer, né? Então, eu sintetizei, eu falei isso na reunião ministerial. O presidente Lula jamais, em momento algum, falou para que eu falasse grosso. Isso seria um absurdo, impensável. O presidente Lula me trata com total e absoluto respeito. Fui eu que usei essa frase ao final da minha fala, porque todo dia eu estou exposta na imprensa, Vera. E não pelo trabalho que eu fiz, mas pelo que as pessoas falam mal de mim. Então, é melhor que as pessoas saibam que fui eu que disse que eu não vou falar grosso, porque eu sou mulher e o meu jeito feminino, eu sei ser firme, e foi isso que eu fiz a vida toda, porque foi essa a minha luta, e eu defendo um feminismo de um mundo menos agressivo, mais solidário, como, aliás, a nossa querida rosística Darcy de Oliveira defende há anos, e ela é minha mentora de feminismo. Muito obrigada, ministra, por disponibilizar seu tempo para falar conosco, e a gente volta a falar com a senhora à medida que essas coisas avançarem. Obrigadíssima, Vera. Bom trabalho aí. É isso, Carol. O repórter CBN está atrasadíssimo e nós vamos seguir agora para ele. Até já, pessoal. CBN Ponto de Vista, com Pablo Hortelado. Pablo Hortelado, boa noite. Desculpa a demora, mas hoje tivemos uma entrevista exclusiva aqui com a ministra Anísia Trindade. E agora vamos falar sobre a questão aí de grupos de WhatsApp em escolas, crianças sendo submetidas aí a mensagens de ódio e também de disseminação de conteúdo pornográfico, conteúdo de apologia a extremismo. Como lidar com essa situação que, com certeza, preocupa muitos pais e muitos educadores? Pablo. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite. Pois é. Ontem, né, o Colégio Dante Alighieri, que é um dos colégios mais tradicionais aqui de São Paulo, lançou um informe para os pais dizendo que tinha sido criado um grupo de WhatsApp com vou até citar aqui, né, com uma série de postagens, entre aspas, né, com uma série de postagens como fotos, figurinhas e GIFs pornográficos, fotos de facas afiadas, além de incitação ao suicídio, apologia ao nazismo, isso tudo compartilhado com diversos integrantes, entre os quais números de telefones desconhecidos, que não eram lá da escola, acho que, se não me engano, da 5ª à 9ª série da escola. Essa mensagem que originalmente foi mandada aí para os pais do colégio preocupou não apenas os pais do colégio, como de outras escolas, pais, né, em geral,
que estão preocupados que seus filhos podem estar expostos a esse grupo em particular e outros grupos parecidos que existem por aí, às vezes não no WhatsApp, a gente vê esses grupos em comunidades do Twitter, em comunidades do Discord, e existe uma preocupação aí muito grande de como lidar, né, quando você tem um filho potencialmente exposto a esse tipo de comunidade. Essa descrição que a gente viu aí no comunicado do Dante é muito característico de comunidades extremistas de adolescentes que mistura coisas muito diferentes, né, pornografia, nazismo e outros conteúdos extremistas, às vezes jihadistas, satanismo, incitação à automutilação, suicídio. Essa mistura aí de extremismo político com pornografia, com agressão ao próprio corpo, assusta com razão os pais, né? Mas queria mandar aqui uma mensagem. A gente tem lá no nosso grupo um pessoal que estuda, nosso grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo, que estuda essas comunidades. Queria dar uma mensagem de calma e de tranquilização para os pais, né? Que, por um lado, é sim importante se preocupar, as autoridades precisam agir, a gente precisa descobrir quem é que montou esse negócio, incluiu todas essas crianças nesses grupos, mas, por outro lado, esse fenômeno ali, a imensa maioria das pessoas que está exposta a esse tipo de conteúdo está ali explorando limites, vendo o lado obscuro da vida, né? Daí nascem coisas preocupantes, exploração sexual de menores, ataques armados da escola, mas isso é apenas para uma parcela muito pequena das pessoas. A maioria das crianças que está ali voluntariamente, tem as que eventualmente foram colocadas lá sem autorização, mas as que entram ali, elas estão dando uma olhada, estão querendo entender como é o mundo, estão flertando, estão no parapeito olhando para o abismo, mas não estão pulando. Agora, Pablo, qual é o limite, o sinal de alerta, né? Porque nesse caso é um grupo de WhatsApp, a própria escola identificou, e claro que nem todo mundo que está ali está de fato envolvido, mas a gente sabe que tem uma cooptação desses jovens na Deep Web, nesses fóruns de chãs e tudo mais, e que acaba até desembocando em ataques às escolas, né? Em que esses adolescentes e jovens fazem ataques com armas, enfim, episódios de violência. Como é que vai de um extremo a outro, né? A gente tem um grupo de WhatsApp, mas sabemos que esse tipo de grupo também propaga informações muito preocupantes e que desembocam em casos de violência. Como é que os pais navegam aí nessa realidade, Pablo? Eu estou falando aqui para os pais na condição de pai. Eu também sou pai, eu tenho um adolescente, tenho um filho menorzinho, né? E eu entendo a preocupação dos pais, as pessoas ficam muito na defensiva, né, querendo proteger os seus filhos de conteúdo tão extremo. Na verdade, são conteúdos chocantes até para nós adultos, né? Mas eu acho que a gente precisa se acalmar e agir, por um lado, com firmeza com quem está organizando isso. Então, a polícia tem que agir, ver de onde vêm esses números, quem montou esse grupo, quem estava colocando essas crianças. Por outro lado, com os nossos filhos, com as pessoas ali que estão, sejam como na qualidade de vítima, seja as crianças que eventualmente entraram voluntariamente nisso, a gente tem que tratar com mão muito leve, lembrando que elas são crianças, elas estão explorando os limites, elas não conhecem ainda muito o mundo, e que a imensa maioria das pessoas que passam por essas comunidades, e não são poucas, elas não acontecem nada com elas não saem aí atirando em outras pessoas nas escolas, nem se suicidando. A imensa maioria das pessoas, ela é uma espécie de curiosidade adolescente, às vezes pré-adolescente, às vezes até mesmo infantil, né? E a gente não pode errar a mão motivado pelo medo. Uma das coisas que me fez aceitar esse tema aqui para estar conversando com vocês é que na onda de ataques que a gente teve no ano passado, eu acho que a reação que a gente teve como sociedade foi muito, muito desproporcional, né? Se vocês se lembram, houve um medo, né? A gente teve uma onda de 2, 3 ataques concentrados a escolas, concentrados numa pequena janela de tempo, e as pessoas ficaram com tanto medo que forçaram as autoridades a agir. As autoridades prenderam centenas de estudantes. E eu acho que nessa ocasião, a gente errou a mão.
porque no laboratório, o pessoal que estava estudando esse fenômeno tinha identificado poucas crianças que estavam ali à beira de fazer besteira. E a gente prendeu muito mais gente do que o necessário. Teve muitas crianças que estavam passando trotes, que estavam fazendo brincadeiras, que receberam uma visita mais dura da polícia. Eu acho que a gente errou a mão. A gente precisa se preocupar, mas não errar a mão ali com as crianças, lembrando que eles são jovens, que são inexperientes, e estão apenas explorando o mundo. Às vezes, tem que separar ali dos adultos que estão aliciando. Tá ótimo. Obrigada, Pablo, pelo seu comentário de hoje, por trazer esse tema que com certeza interessa a todo mundo que está nos ouvindo. Até segunda-feira. Até logo. E agora, gente, tchau. a gente vai voltar para Brasília, porque o dia está bem agitado por lá. E hoje existe a grande possibilidade de que se vote a reforma da reforma do ensino médio. Quem traz as informações de como estão as negociações para essa votação é a Milena Teixeira. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Olha, Vera, após intensas negociações entre o ministro da Educação, Camilo Santana, e o deputado Mendonça Filho, do União Brasil, os deputados prevêem votar hoje a proposta que define as novas regras para o ensino médio. Segundo o texto, a nova divisão da carga horária estabelece 2.400 horas para disciplinas obrigatórias e 600 horas para as optativas, como previa, sim, o Ministério da Educação. Essas disciplinas são ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática. A gente lembra que atualmente a carga horária é de 1.800 horas nessas matérias. Já no caso do ensino técnico, essa formação básica poderá ser menor, com um mínimo aí de 1.800 horas. Essa questão da carga horária, Vera, era o principal ponto de impasse do projeto, porque em dezembro o relator do PL, o deputado Mendonça Filho, havia apresentado um relatório diminuindo as 2.400 horas propostas pelo governo para 2.100. E o acordo para resolver esse impasse foi longo e foi fechado após reunião entre Mendonça, entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro da Educação. Agora, nos bastidores, o que se comenta é que essa conversa foi bem quente, inclusive com direito a ânimos exaltados por parte do ministro da Educação, por parte do Camilo Santana. Alguns parlamentares me disseram que ele ficou bastante irritado na reunião que aconteceu na residência oficial. Mendonça Filho, a gente lembra, ele foi ministro da Educação no governo de Michel Temer, do MDB, quando foi sancionada aí a lei da reforma do ensino médio em 2017. E desde que passou a vigorar, esse novo modelo de ensino médio é alvo de críticas de setores que representam a educação, inclusive do movimento estudantil. Carol e Vera. Ô, Milene, como é que está a expectativa aí para a votação, hein? Olha, os líderes afirmam que houve aí um meio termo, né, porque o Mendonça Filho acabou acatando essa questão da carga horária definida aí pelo Ministério da Educação, e a expectativa é que o projeto seja aprovado, sim. Carol. Muito obrigada, Milena, pelas suas informações. É isso, esse acordo, Carol, foi mediado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. No fim do ano passado, quase foi votado um texto do relator Mendonça Filho que praticamente não acatava nada da proposta do MEC, mantinha quase na integralidade a reforma aprovada em 2017, quando ele próprio, Mendonça, era o ministro, mas essa negociação possibilitou que uma boa parte da ideia do MEC fosse acatada, sobretudo essa ampliação da chamada formação geral básica. Esse era o principal problema, a principal crítica dos gestores de educação, dos especialistas de educação, pelo fato de a reforma ter encurtado muito essa carga geral, né, e aberto a possibilidade de itinerários formativos muitas vezes desarticulados, muito amplos, muito vagos e sem um direcionamento para que a rede focasse esses itinerários naquilo que realmente fossem as habilidades escolhidas pelos estudantes no futuro. A maior controvérsia que houve foi em relação ao ensino técnico, e aí se abriu uma possibilidade para, no caso de quem optar por ensino técnico, ter um itinerário formativo ampliado e uma redução da carga de formação básica. E agora tem uma pequena disputa, não tão pequena, na verdade, uma discussão entre os especialistas, se a proposta abre ou não espaço e brecha para EAD, para ensino à distância, e os prejuízos que isso pode trazer, principalmente a alunos da rede pública. E o que o relator diz é que não, que essa
liberalidade para uso de tecnologia se deve à necessidade de contemplar regiões remotas, ribeirinhas, aldeias indígenas, etc. Mas para os especialistas fica aí uma brecha grande para que uma boa parte da carga da formação básica seja oferecida por EAD, o que prejudicaria a qualidade e o acesso, principalmente dos estudantes da rede pública e, portanto, mais pobres, a um ensino de qualidade. Então, o debate certamente vai continuar. A proposta ainda pode ser alterada no Senado. A relatora deverá ser a professora Dorinha. E também existe uma dúvida quanto a quem já começou o ensino médio a partir das regras aprovadas em 17. O que me diz o relator é que esses poderão optar por continuar nas regras atuais. Mas eu não sei se isso vale para escolas da rede pública e privada, porque aí ficaria uma grande bagunça, com cada um fazendo um currículo diferente. Eu acredito que isso vai ter de ser normatizado na própria lei ou numa regulação posterior. Carol. Ô Vera, só para arrematar, dá para dizer que foi uma vitória do governo, esse texto costurado aí? Foi uma vitória para ambas as partes ali. Nem todo mundo levou tudo, mas quem ficou muito irritada foram as entidades ligadas aos professores, à educação, principalmente a ala mais à esquerda, que queria a revogação completa da reforma, e isso não foi possível. Nem o ministro Camilo Santana comprou essa ideia e nem esse acordo também vai nessa direção. Na verdade, preserva quase na integralidade a ideia mestre da reforma de 17, que foi essa de fazer um ensino menos engessado, com mais possibilidade de você fazer opções pelos itinerários formativos. A gente vai agora para o último intervalo e volta para o arremate do Viva Voz já. E as notícias não param, Carol Moran. Antes ainda da gente encerrar o Viva Voz, a gente vai chamar diretamente de Brasília a Isa Staciarini, porque tem uma nova nota do Planalto sobre essa história dos móveis que sumiram e reapareceram na Alvorada. Diga, Isa. Pois é, Vera, o Palácio do Planalto divulgou essa nova nota depois da polêmica, dos móveis terem sido encontrados. Nessa nova nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência disse que, na verdade, quem não sabiam onde estavam esses móveis era o governo anterior. Isso porque, segundo o Planalto, quando Lula assumiu, a nova gestão tinha recebido um relatório de que os 261 bens estavam perdidos. O Planalto alega, portanto, que parte deles estava abandonado em depósitos e sem qualquer controle, e que foi só no segundo semestre de 2023 que o governo Lula concluiu a busca por todos os itens que estavam em diversas dependências diferentes da Presidência da República e não só no Palácio da Alvorada, e que foi o governo atual, o governo Lula, que localizou esse patrimônio perdido. O Planalto ainda alegou que os móveis comprados foram imprescindíveis para recompor o ambiente do Palácio da Alvorada, de acordo com o projeto arquitetônico, e que não são os mesmos da lista do patrimônio perdido. O Planalto ainda alega que esses itens foram comprados para recompor o ambiente do palácio, que estava deteriorado, como foi mostrado pela primeira-dama Janja. O governo ainda alegou que isso não quer dizer que os 261 móveis encontrados estavam em condições de uso, e reforçou que o patrimônio adquirido não pertence, assim como todo o patrimônio da Alvorada, a um ou outro presidente, mas sim compõem o patrimônio e o mobiliário presidencial. Vera e Carol. Obrigada, Isa. O problema com essa história, Carol, é que se gerou aí uma crise política a partir disso, com trocas de farpas entre a primeira-dama Janja da Silva e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e ficou no ar uma suspeita de que o casal Bolsonaro tivesse extraviado, até sumido com esses móveis. Então, para que não fossem gerados esses ruídos, era melhor ter concluído primeiro a busca por esses móveis e aí sim feito um relatório técnico a respeito de qual era o estado deles, seu estado de conservação e qual era a necessidade de repor esse mobiliário, inclusive gastando dinheiro público. O fato é que isso tudo suscita um monte de debate em redes sociais. O Fla-Flu já está montado, como em tudo no Brasil hoje em dia,
e vai certamente ser usado para manter o debate polarizado nessas franjas mais radicalizadas, quando para o cidadão, em geral, o que interessa é os móveis existem, eles são recuperáveis, em que estado eles estão, aquela compra era necessária, se gastou dinheiro público à toa, que poderia ter sido economizado e gasto em outras prioridades. Eu acho que o foco do debate está enfim, totalmente errado. Fechamos por hoje, minha amiga? Fechamos por hoje. Segundo o repórter CBN atrasado, Carlos Alberto Sardenberg está de férias, mas seu espírito está aqui no ponto final. A gente atrasa, mas entrega, amiga. É isso, que nem o Sarda, é isso. Estamos juntos. Beijo, Carol, até amanhã. Beijo, Vera.